Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para as próximas semanas. Neste mês de setembro, até o momento, as chuvas não se regularizaram sobre o interior do Brasil. Ainda é uma situação bem crítica para o início do plantio da soja, porque o solo está com um déficit acentuado de umidade e tem feito muito calor, uma combinação de tempo seco e muito quente que contribui para cada vez mais aumentar o número de queimadas. Então, por enquanto, em grande parte das áreas produtoras do interior do Sudeste, Centro-Oeste, também áreas mais ao sul da região norte, interior do Mato Piba, os índices de umidade no solo estão baixíssimos, uma situação que é inviável para início de plantio. Nas áreas mais ao sul do Brasil tem chovido, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o solo está bastante encharcado, isso já favorece o avanço do plantio do milho verão e também mantém o solo bastante úmido para o início posterior do plantio da soja, especialmente no Rio Grande do Sul, que começa a plantar a partir de outubro. No Paraná, aos poucos, a umidade do solo também tem se recuperado com os últimos eventos de chuva, o que também favorece esse início de safra. E nas áreas mais ao sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a chuva tem ocorrido de forma um pouco mais esparsa, mas também aos poucos tem aumentado. Na faixa oeste do Brasil, temos observado também o espalhamento de instabilidades, mas ainda de forma muito pontual, e as chuvas não têm ocorrido de forma expressiva e homogênea a ponto de recuperar a umidade no solo aqui entre o oeste de Mato Grosso, Rondônia e áreas mais ao sul também, entre o Pará e o Amazonas. Agora, nos próximos dias, nós vamos ter o avanço de uma nova frente fria, sistema que já está chegando ao Rio Grande do Sul, e teremos a formação de novas instabilidades, que até meados da semana devem trazer temporais para o interior do Rio Grande do Sul. Há risco até mesmo para transtornos, então essa chuva pode trazer danos para algumas áreas produtoras, mas por outro lado, também vai favorecer aí a manutenção da umidade no solo. Na segunda metade da semana, a chuva até se espalha um pouco mais aqui entre o Paraná, chega até o sul aqui do estado de São Paulo e começa a se espalhar um pouco mais pelo interior do país, especialmente a partir do dia 28 de setembro. No dia 28, o avanço desse sistema deve atrair a umidade da Amazônia e deve favorecer com que as instabilidades comecem a se espalhar um pouco mais pelo interior do país. As chuvas devem aumentar aqui entre o noroeste de Mato Grosso, Rondônia e áreas mais ao sul, entre o Pará, Amazonas e também o Acre. Até lá, ainda grande parte do interior do Brasil vai enfrentar tempo muito seco e nesta semana o calorão vai ser destaque aí com máximas ultrapassando os 40 graus em muitas localidades do centro-oeste. Lá no sul do Brasil, a temperatura volta a cair no final do mês, depois da passagem desse sistema. A frente fria deve adentrar um pouco mais pelo interior do Brasil na virada de setembro para outubro, nesse período de 29 de setembro a 3 de outubro, a gente observa sinais de chuva aqui no interior das regiões sudeste e centro-oeste, só que de uma forma geral serão chuvas de baixos volumes acumulados. Em poucas áreas teremos chuvas agrícolas que ajudarão a encharcar o solo para o início do plantio. As áreas mais favorecidas serão as áreas aqui do oeste e noroeste de Mato Grosso. Algumas áreas pontuais podem até receber chuvas mais fortes nas demais regiões, mas serão chuvas muito esparsas que não vão garantir homogeneidade. Nem todas as áreas de uma mesma fazenda devem receber o mesmo volume. Então, em grande parte aqui, principalmente no meio leste, sul de Mato Grosso, o estado de Goiás, áreas mais ao norte de Mato Grosso do Sul e o interior do Sudeste ainda não terão a regularização das chuvas nesse início de outubro, na virada do mês de setembro para outubro. A chuva deve aumentar gradualmente ao longo do próximo mês e aí sim, na segunda quinzena de outubro, ocorrendo com volumes mais frequentes e também mais homogêneos, que devem garantir uma recuperação maior de umidade no solo. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem previsão para mais episódios de chuva na virada do mês, chuvas que não devem ser tão volumosas nesse período, mas que devem ajudar na manutenção da umidade no solo. As temperaturas devem continuar mais baixas na região sul, tanto mínimas quanto máximas, e no interior do Brasil o calor deve ceder um pouco na virada do mês com o avanço desse sistema, mas ainda assim são esperadas temperaturas bastante elevadas e picos de calor, pelo menos até o início do mês de outubro. Aqui na previsão pontual, podemos acompanhar que em Vacaria, no Rio Grande do Sul, teremos chuvas moderadas nessa semana, mas a chuva ganha mais intensidade na segunda metade da semana, quando a frente fria adentrar um pouco mais pela região, porque por enquanto o sistema fica muito estacionário na fronteira com o Uruguai. Na segunda metade da semana, a frente fria espalha mais instabilidades e tem previsão para um volume maior de precipitação, especialmente aqui na primeira semana de outubro, chuvas bem intensas e um pouco mais persistentes. Na região de Vacaria, a gente observa bastante variação aqui da temperatura nessa virada de setembro para outubro, até mesmo mínimas abaixo de 10 graus, mas por enquanto sem previsão de extremos.
Depois disso, a gente observa que entre outubro, novembro e dezembro, nesse gráfico que contempla a previsão para 90 dias, que a chuva começa a ficar um pouco mais espaçada, especialmente entre novembro e dezembro, a tendência é que a chuva migre um pouco mais para a metade norte do Brasil e comece a reduzir no Rio Grande do Sul. Não há previsão para estiagem, para corte das chuvas, mas há um risco maior para veranicos, tudo isso devido aos efeitos do fenômeno Laninha, que deve entrar em vigência. Mesmo enfraquecido, ele deve trazer reflexos na distribuição de chuvas e temperaturas ao longo dos próximos meses. Na região de Campos de Julho, em Mato Grosso, tem sinal para ocorrência dessa chuva agora na virada do mês de setembro para outubro, mas por enquanto, como eu comentei anteriormente, chuvas mais na forma de pancadas. Então, pontualmente até pode vir uma pancada um pouco mais forte, mas ainda não é a regularização total das chuvas. No decorrer da primeira semana, aqui no mês de outubro, a expectativa é de uma janela de tempo mais seco e a chuva deve aumentar no decorrer da segunda quinzena do mês, ocorrendo com maiores volumes aqui no final do mês de outubro. Aos poucos, as chuvas devem se tornar mais regulares entre novembro e dezembro, diminuindo o calor na região. E já na região de Balsas, no Maranhão, a chuva deve demorar um pouco mais para se firmar. O mês de setembro, agora o finalzinho de setembro e outubro serão marcados por muito calor, com máximas aí na base dos 40 graus. As chuvas começam a ocorrer aqui de forma muito fraca e espaçada entre o finalzinho de outubro e novembro, e chuvas mais regulares e fortes são esperadas só entre a última semana de novembro e o mês de dezembro. Aí sim a gente observa um aumento significativo das chuvas e um declínio das temperaturas. Esses são os destaques da previsão do tempo deste começo da semana. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!